Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá Alimentação Empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Ralph Laniado. O Ralph é diretor de inovação da Accenture. Ralph, depois aí de uns percalços aí, finalmente eu tenho a satisfação e a honra de receber o amigo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por sempre ter um tempo disponível para a gente conversar. Uma alegria recebê-lo aqui e poder compartilhar a tua história com nossos telespectadores. Obrigado por receber. Eu acho que hoje em dia a gente tem que estar sempre abertos para receber os amigos, né? Porque afinal de contas, depois de uma pandemia, né, nada como o momento de se reencontrar face a face, né? Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, a tua história, porque às vezes as pessoas veem aonde nós chegamos, mas não sabem o caminho muitas vezes tortuoso que a gente precisou transitar para chegar onde nós estamos hoje, né? Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, a tua trajetória, por favor, Ralph. Claro, claro. Bom, eu hoje trabalho em inovação e as pessoas muitas vezes falam, né? Como é que você foi parar em inovação? Eu comecei minha carreira em propaganda, então se você for pensar, a propaganda já tem um lado bastante criativo. Eu sou, nas origens, eu sou um profissional de marketing, né? E sempre gostei muito dessa parte, vamos dizer assim, de digital, né? Então, se você for pensar, hoje em dia digital não é mais nenhuma grande novidade, né? Tudo é digital, né? Mas lá atrás, digital era assim um assunto novo, vamos dizer assim. Então eu sempre enveredei pelo digital, trabalhei em várias agências em estratégia digital, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e cheguei até a trabalhar na Netshoes, respondendo lá para os nossos amigos, né, os donos da Netshoes na época, antes de venderem para o Magazine Luiza, e foi uma experiência incrível, porque a Netshoes foi uma escola de e-commerce, né? Hoje em dia os profissionais estão muito mais bem preparados do que estavam naquela época, então a gente costumava dizer que a gente formava os profissionais de digital na própria Netshoes. E mais recentemente, ainda depois da Netshoes, eu ingressei na Accenture, trabalhando em inovação. Então foi, digamos assim, foi um começo interessante mais na área de propaganda, morei fora, morei 10 anos nos Estados Unidos, também trabalhando na área de digital, estratégia digital, e quando eu fiz não essa mudança, mas quando eu abracei a inovação como carreira, eu já estava de uma certa forma trabalhando nisso pelo fato de ser digital, né? Então, claro, a gente abre mais o leque, a gente agora fala não só mais de digital, tem vários assuntos interessantes, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente, a história do metaverso, né, que está aí hoje em dia, todo mundo fala sobre isso, metaverso, todos os eventos de tecnologia, todo mundo quer saber o que faz, o que é para fazer. Então eu acho que realmente um momento interessantíssimo, não somente para quem está em digital, mas obviamente na área de inovação. Eu também trabalho como conselheiro, hoje eu estou no conselho de 2 empresas familiares, e aí eu acho que o que é interessante comentar é que transformação digital e inovação não é um tema das empresas grandes ou das empresas multinacionais ou capital aberto, capital fechado, é um tema para qualquer companhia. Tanto é que hoje em dia a gente vê empresas familiares recebendo ou tendo no seu conselho pessoas de inovação, de transformação digital. Então hoje é muito interessante porque eu estou não somente como diretor de inovação, mas também nessa cadeira como conselheiro nessas companhias. E olhando para trás, você tinha essa carreira já delineada, as oportunidades foram aparecendo, você foi abraçando, como é que foi a construção, como é que está sendo essa construção da tua trajetória, Ralph? Eu gosto dessa pergunta. Você sabe que tem gente que, e eu às vezes invejo essas pessoas, elas são extremamente, elas têm aquela visão super
bem calculada. Então, eu daqui a próximo ano vou fazer isso, daqui a 5 anos vou fazer isso, depois 10 anos vou fazer aquilo. E parece que a carreira é uma sucessão de acertos, né? E eu às vezes, eu gostaria que fosse assim. No meu caso, não foi assim. Eu gosto de contar minha experiência lá atrás. Logo que eu saí da faculdade, eu tive uma startup, na verdade 2. Então, já sou das antigas, né? Na época do começo da internet, no ano 2000. E eu achava que, eu tinha vários outros amigos que tiveram, a gente teve aporte de capital, mas enfim, que lançaram a empresa na bolsa, ganharam muito dinheiro. E eu naquela época pensei que isso ia acontecer comigo, não aconteceu. Então, você logo percebe que você às vezes traça os seus objetivos e acha que aquilo lá vai acontecer e você tem que muito mais, digo eu, na minha carreira, se adaptar aos ventos do que necessariamente falar eu vou daqui para lá, porque às vezes os ventos podem soprar para lugares diferentes. Então eu acredito, pelo menos na minha carreira, que é saber aproveitar os ventos que sopram. E nem sempre é possível você dizer eu vou para lá e vou chegar lá. Claro que isso seria o ideal. Para fechar a ideia das startups, eu acho que esse é um ponto importante. Por muito tempo eu tinha um receio de dizer que não deu certo, que eu fracassei. Essa palavra fracasso, ela é muito pesada, ainda mais para executivos. Os latinos. Ainda mais para os executivos, né? Você fala, não deu certo, eu tive uma startup que não funcionou. E mais recentemente eu vi que isso mudou muito, né? Eu fiquei sabendo recentemente que um fundo de private capital de Israel só investe em você, ou na sua ideia, na sua startup, se você já faliu 3 vezes. Então, agora eu tô lá, tô chegando lá, mas enfim, é para dizer que sucesso e fracasso é muito uma questão de percepção, né? Ainda mais nesse mundo de startups, né? Porque muitas vezes esse passo é aquele que vai te levar ao próximo, né? Agora, olhando para a sua posição hoje, que é uma baita de uma posição no mercado corporativo, você se vê como um personagem com a capacidade ou com a responsabilidade de inspirar pessoas? Como é que você trata com os seus liderados ou com a comunidade que o cerca essa questão do Ralph ser hoje um diretor de inovação da Accenture? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que praticar o exercício da humildade, sempre. Eu digo isso porque, ainda mais quando a gente está falando de inovação, porque as coisas novas, elas não aparecem necessariamente nas pessoas mais sêniores de uma companhia. Então, se você pode estar hoje você está diretor, você não é diretor, você está. Então, isso é importante, não subir a sua cabeça, você entender que, de repente, você tem pessoas no seu próprio time que podem ser muito melhores que você, porque elas estão envolvidas com tecnologias que, por um motivo ou outro, você ainda não está tão familiarizado, né? Hoje em dia, a gente está falando aí de realidade virtual, realidade aumentada, a gente tem gente no nosso time que estão construindo metaversos, coisas que eu pelo menos não vivi no meu início de carreira. Então, humildade é importante. Sim, a gente tem o que contribuir, mas eu acho que essa troca é importante. Então, eu gosto muito, apesar de ser uma palavra um pouco usada demais, essa ideia do coach, não daquele coach como profissão, mas do coach como troca, porque eu acho que você pode ajudar, mas você também nesse processo também cresce. E isso vale muito nesse ramo de inovação. Você aprende com as pessoas, você não é só você que, de uma certa forma, está capacitando elas. Agora, sim, eu tenho noção que as pessoas acham fantástico o que eu faço e não são só os mais novos. Às vezes eu faço apresentação muitas vezes para grandes empresas, presidentes, diretores. Às vezes o pessoal fala, vocês estão contratando, né? Tem lugar aí para trabalhar, porque parece muito legal o que vocês fazem, né? Então é realmente muito legal trabalhar com inovação e eu sei que as pessoas têm uma paixão independentemente das suas carreiras de trabalhar ou de fazer algo relacionado a isso. Nós recebemos aqui recentemente o Hugo Moraes, que é diretor sênior de recursos humanos da General Mills, e ele falou algo muito bacana, né? Que ele aprendeu na vida dele a não reter aquilo que ele recebeu, mas ele
passa isso para os seus liderados, ou seja, é um cara que está sempre preocupado em saber como é que eu posso melhorar a pessoa que trabalha comigo. Você tem essa preocupação também? Sim, eu acho que eu diria que assim, qualquer bom líder que quer fazer um bom trabalho, ele deve se preocupar com as suas pessoas e a preocupação ela vai no sentido de garantir que essas pessoas tenham carreira, e essa carreira ela pode ser dentro da sua própria companhia ou às vezes até se você perceber que por algum motivo qual que é a oportunidade que eu vou dar para essa pessoa, se eu percebo que aquela pessoa ela é maior do que o desafio que eu tenho para ela naquele momento, então se for o caso olhar até fora da empresa. Em outras palavras, uma companhia, outro dia eu ouvi um grande líder dizendo isso, ela é formada de duas coisas, se você for simplificar bastante, são processos e pessoas. E eu achei muito interessante essa visão, né? Um grande líder aí. Então, se você for pensar, processos e pessoas. Então, se algo não está dando certo, pode ser o processo, arruma o processo. Se não é o processo está correto, então são as pessoas. E se preocupar em capacitar e ajudar as pessoas a terem carreira. E essa carreira hoje em dia, essa molecada aí que está entrando aí, ela vai além do job description, ela vai além do que está escrito no papel. Elas querem fazer coisas que satisfaçam elas como seres humanos. Então, eu acho que os líderes têm que olhar para isso. Você acha que essa combinação inovação com marketing é o que está, nesse momento, proporcionando essas experiências ou esses primeiros passos que você está dando como conselheiro, Ralph? É interessante que você está falando isso porque ontem mesmo saiu um estudo que mostrou que os conselhos estão hoje abrindo mais posições para profissionais de marketing, né? Então, você já percebe essa mudança dos conselhos. A gente antes tinha aquela visão que o conselheiro é uma pessoa, sei lá, de 60 e poucos anos, que necessariamente é um presidente de uma grande empresa. E hoje o mundo mudou tanto que se você não começa a ser um pouco mais oxigenado, diversificado, você acaba talvez não preparando a companhia para os desafios que ela está encontrando. Então sim, marketing eu acho que deve fazer parte de um conselho e, claro, inovação. E não é à toa que inovação, junto com o ESG, hoje são as duas cadeiras dos conselhos que estão sendo mais as novas cadeiras que estão sendo hoje contratadas dentro dos conselhos, né? Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Ralph Laniado. O Ralph é diretor de inovação da Accenture. Nós voltamos no instante. Olá, sou Leonardo Teixeira, diretor da PKT Desenvolvimento Empresarial, associado à Fundação Dom Cabral. Estamos na região de Campinas e Sorocaba há mais de 10 anos, atendendo empresas de todos os portes e segmento. Temos um trabalho forte na questão de governança corporativa na PKT. Este trabalho visa ajudar as empresas a ter um acordo societário mais forte, montagem de conselho, estruturação deste conselho, a participação deste conselho. Nosso método de trabalho é inovador, juntamos não só a consultoria como um trabalho também de capacitação junto à Fundação Dom Cabral para a preparação não só do executivo, mas também dos gestores em relação a este novo modelo que a empresa irá adotar futuramente para a sua longevidade. Estamos à disposição de vocês, segue abaixo os nossos contatos para os nossos serviços. Obrigado. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Ralph Laniado. O Ralph é diretor de inovação da Accenture. O amigo pincelou sobre metaverso no primeiro bloco. Eu confesso que eu sou aqui um curioso em entender essa tecnologia. Eu acho que não poderia ter recebido uma pessoa melhor para nos explicar e para nos aprofundarmos nessa questão da metaverso. O que é metaverso, como é que ela chegou e que horizonte a gente começa a enxergar a partir dessa tecnologia, Ralph?
Bom, obrigado pela pergunta, porque se eu te disser que essa pergunta hoje em dia ela não é uma pergunta simples, então você já deveria ficar confortável com a minha resposta. Por quê? Porque essa definição de metaverso ela está evoluindo conforme o tempo está passando. Não existe uma definição única do tipo metaverso é exatamente isso. Existem algumas percepções, claro, que vão indo para uma certa direção, mas se você perguntar para pessoas ou empresas diferentes, elas talvez vão, de uma certa forma, pesar numa coisa mais do que a outra. Mas ainda assim, não vou deixar você sem a sua resposta, e eu vou te trazer talvez a resposta que eu achei a mais lúdica e a mais fácil, inclusive, de explicar, e a que eu pessoalmente gosto mais. Hoje a internet é uma experiência bidimensional. Se você for olhar, tudo que a gente faz, nosso computador, nosso celular, mesmo quando você está numa live, é tudo bidimensional, né? Se eu estou fazendo uma compra na internet, coloco um produto no carrinho, é uma experiência bidimensional. Tudo isso é bidimensional. O que é o metaverso? O metaverso ele inclui uma tridimensionalidade na sua experiência da internet. Então, em vez de a gente falar em algo bidimensional, agora a gente fala em tridimensionalidade. O que significa na prática? Em vez de eu passear, eu navegar por uma página ou por um site de e-commerce, eu vou entrar na loja de e-commerce. A tridimensionalidade. Então, em vez de eu assistir a um show, eu vou entrar neste show. Isso é fundamental. Isso tem, inclusive, impactos muito interessantes, como, por exemplo, a internet hoje ela é muito assíncrona, ou seja, eu faço um post e no final do dia você pode ler aquele post na internet. Já no metaverso, como eu estou lá dentro, aí a gente está falando de uma versão que é com óculos de realidade virtual, se eu estou ali, então outra pessoa tem que estar ali também. Então o metaverso ele é síncrono. Ele é diferente da internet, porque ele pode até ser assíncrono, mas ele é muito síncrono. Eu estou ali de fato. Se eu compro algo numa loja, tem que ter alguém ali me atendendo nessa loja virtual, né? Muita gente acredita, inclusive, só para fechar esse ponto, que o metaverso é o futuro da internet, né? Então a gente teve o que a gente chama da Web 1.0, a Web 2.0, que são as redes sociais, e a Web 3.0, que é o que a gente está vivendo hoje, seria a evolução da internet. Por isso, importantíssimo a gente saber o que é e aproveitar as oportunidades que o metaverso traz. Você sabe que eu sou, e já disse para o amigo nos bastidores, uma pessoa bastante leiga quando se fala em tecnologia. Eu sou um usuário básico, a minha vida sempre foi na área de network profissional, construção de relacionamento. Quando se fala de tecnologia e quando eu começo a entender aquilo que está sendo desenvolvido, eu voltei agora do Vale do Silício, agora em janeiro, eu fiquei assim, perplexo, espantado, admirado com aquilo que eu vi que aqueles caras estão desenvolvendo lá. Quando se traz, por exemplo, uma metaverso, cara, isso me assusta um pouco, Ralf, no sentido de onde é que esse negócio vai parar? Tecnologia hoje é indispensável, sempre vai ser indispensável, mas a minha preocupação é como é que fica o ser humano nessa história, como é que fica a pessoalidade nessa história. A minha preocupação é que a gente se distancie como seres humanos e isso acabe, de alguma maneira, esfriando os relacionamentos. Você acha que isso é um risco ou é uma preocupação desnecessária minha? Eu acho que é um risco. Eu acho que se você for ver o evento do South by Southwest, que é um dos grandes eventos anuais de tecnologia, criatividade, música, que acabou de acontecer, eu participei desse evento. Um dos temas, claro, fora o próprio metaverso, era justamente a nossa responsabilidade em relação às coisas que a gente cria, né? E nem tudo que a gente cria deveria ser criado, né, de uma certa forma. Então, existe hoje uma nítida preocupação, e a sua faz parte desse pensamento, que a gente tem que tomar cuidado aonde a tecnologia está nos levando. E basta ver, por exemplo, aquele filme, o Dilema das Redes, em que você vê funcionários de uma rede social mostrando certos procedimentos que talvez ferem o que a gente imagina como sendo saudável para o uso de uma tecnologia.
Então, para fechar esse ponto, eu gosto sempre de usar uma frase de um filósofo francês que diz o seguinte: as coisas, eu acredito nisso, as coisas nunca são tão ruins como a gente temia e nunca são tão boas quanto a gente sonhava. Então, eu não acredito em cenários apocalípticos. Eu acho que sempre vai ter coisas boas, como a internet trouxe muita coisa boa, mas claro, a gente vai ter que lidar e vai ter que endereçar as coisas ruins. Agora, vamos trazer para o lado positivo. Então, você lidera a questão da metaverso dentro da Accenture, ou seja, uma oportunidade gigantesca de negócios, né? E olhando para o lado positivo para ajudar as pessoas, as empresas. Como é que vocês estão olhando esse filão, essa possibilidade, essa oportunidade de mercado, Ralf? Eu acho que esse o primeiro ponto é: qualquer assunto novo gera um hype muito grande, gera assim uma grande publicidade, e muita gente acha às vezes até um pouco exagerado. Então a nossa visão em relação ao metaverso é aterrissar esse conceito. Não fazer as coisas só porque é bacana ou só porque estão falando por aí. Então o nosso posicionamento é: como é que eu trago o metaverso para uma companhia e isso vai fazer a diferença para essa companhia do ponto de vista de business, de negócio. E não simplesmente porque está seguindo algum tipo de modismo. Exatamente. Muita gente acha que é um modismo. Eu já acho que não é um modismo. Eu costumo dizer que assim, é muito hype para não acontecer nada, né? Então, NFT, moedas cripto, enfim, todas essas coisas já são realidade. Então não dá para você dizer que não, o metaverso não vai acontecer. Talvez ele aconteça de uma forma diferente, por isso a tal da definição que está evoluindo. Mas então a nossa visão é colocar isso de uma forma real que impacte o business. Uma das primeiras utilidades ou formas de colocar o metaverso em prática é no treinamento, capacitação de pessoas. E se você for ver, isso já não é futurismo, isso é escala. A gente, no caso da Accenture, a gente já faz a capacitação anualmente de 120 mil pessoas por ano no metaverso. Então isso não é futurismo. Então são pessoas que estão entrando num ambiente virtual, como se fosse uma universidade corporativa, discutindo uma com as outras, encontrando com elas em realidade virtual, e estão sendo capacitadas. Não é à toa que o Bill Gates disse recentemente que daqui a 4 anos, aquelas previsões, boa parte, se não todas as reuniões de trabalho vão ser feitas no metaverso. Então hoje o metaverso, a sua aplicabilidade que está mais na mão é justamente na parte da experiência do funcionário, do colaborador. Por que você acha que tem tanto barulho em relação ao metaverso no mercado hoje? Você acha que ela vem abrir um novo ciclo na tecnologia? Você acha que estão se falando muito mais do que normalmente se falaria? Porque é impressionante, aonde você vai, você ouve, as pessoas estão assim, querendo saber o que é esse negócio de metaverso. De onde nasceu essa febre de tanto se falar? Você acha que de fato isso abre um novo ciclo na tecnologia? Ou estão se falando da metaverso mais do que talvez fosse necessário? Olha, o metaverso em si não é um negócio antigo, não é um negócio tão novo assim. Você assistiu Matrix? Matrix é um metaverso. O termo metaverso, ele foi cunhado num livro de ficção científica nos anos 90, algo assim. Então, não é algo totalmente novo. Isso já está na cabeça das pessoas, a possibilidade de você ter uma vida no mundo físico e uma vida no mundo digital, né? Então, os videogames, por exemplo, já têm os seus metaversos. Muita gente de gaming olha para os metaversos que está se falando e olha para isso e fala assim: não, mas a gente já faz isso, isso já existe. Então, eu não acho que... eu acho que é uma evolução, eu acho que as coisas foram... O que aconteceu hoje e que no passado não era possível é que a gente tem várias tecnologias no metaverso que viabilizam essa transformação. Então, quando você fala em comprar coisas que são as NFTs, são você ter propriedade de algo digital,
facilita uma relação comercial no metaverso. Então, tudo isso que foi acontecendo, fibra e tudo mais, fez com que o metaverso fosse mais possível do que no passado. Ralf, prazerzaço receber aqui o amigo no programa, muito esclarecedor. Eu saio daqui já satisfeito em relação ao entendimento sobre o metaverso. O programa fica aqui à sua disposição. Obrigado. Sempre que o amigo quiser vir dividir algo novo aqui com o nosso telespectador, o convite é permanente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento. Novità Alimentação Empresarial.